Graça e paz, igreja. Amém? Boa noite. Que bom, já estamos numa quinta-feira. Como passou rápido a semana, né? Estava conversando com o Sérgio, falei, meu Deus, hoje já é quinta-feira. Amanhã já é sexta. Parece que domingo foi ontem, não é verdade? Os dias estão voando. É a palavra do Senhor se cumprindo, né? Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Em nome de Jesus. O bispo hoje me deu esse dever de levar a palavra, amém? Glória a Deus, né? É o Senhor trabalhando, é o Senhor mexendo com a igreja, né? Temos que estar disponível a fazer a vontade do Senhor. Senhor amado, querido, maravilhoso e poderoso. Senhor, é no nome de Jesus, Pai. Mais uma vez, Senhor, nós queremos orar, Senhor. A Tua palavra diz, orai sem cessar. Pai, neste momento eu quero orar para que o Senhor venha abençoar a palavra. Senhor, que a palavra não venha sair de mim mesma, mas que ela venha direto do Teu trono para as nossas vidas. Que nenhum daqui, Senhor, saia hoje sem ser edificado. Que cada um possa levar a sua porção, Pai. Eu sei que de alguma forma o Senhor tem uma palavra para cada um nesta igreja, porque não foi, Senhor, o homem quem trouxe, mas foi o Senhor quem trouxe cada vida neste lugar. Então que o Senhor possa renovar, curar, restaurar e que tudo venha ser para honra, para glória, para louvor e adoração do Teu nome. Tira o sono, tira o cansaço, Senhor, tira a distração, que possamos levar a nossa mente cativa ao Senhor por esta hora, Senhor. Porque nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? O tema é, não adianta fugir da presença do Senhor. Trabalhando com o tema, né? Livro de Jonas. Deus maravilhoso, né? Quem se sente às vezes um Jonas? Às vezes eu me sinto um Jonas. O livro de Jonas, ele é uma narrativa muito interessante, maravilhosa. Quando Deus chama Jonas para pregar para uma cidade mais ou menos de 140 mil pessoas naquela época. Não é um pouquinho, né? O que acontece com Jonas? Ele não obedece. E ele prefere fugir da presença do Senhor. Se esconder. Como se adiantasse a gente querer se esconder da presença do Senhor, né? Não tem como se esconder. Vamos ler primeiro o Salmo 139, para depois nós entrarmos realmente na palavra. Esse versículo me veio no meu coração para a gente entender melhor, né? O chamado de Jonas, o teu chamado, o meu chamado. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo assim ali o Senhor está. Mesmo ali a sua mão direita me guiará e me susterá. Ou seja, não tem como fugir, né? Então, quando Deus chamou Jonas, ele fugiu da presença do Senhor e foi para um caminho oposto àquilo que Deus queria. Porque ele falou, vá levar a minha palavra àquela cidade. Uma palavra de arrependimento. Mas ao invés dele levar aquela palavra, ele resolveu fugir e se esconder do Senhor. E ainda pagou, né? Para se esconder, amém? Vamos ler lá, Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas.
filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra do Senhor, ela vem para mim e para você, num culto desse, num grupo de oração, numa intercessão, na hora que o louvor estava correndo. A palavra do Senhor vem até nós. E nós temos que abrir o coração para essa palavra entrar e fazer morada. E ali ele falou: leva a minha palavra àquele povo. E quantas vezes Deus não usa outro para levar a palavra para você, para mim, né? E muitas das vezes nós não aceitamos a palavra. Nós também preferimos fugir, como Jonas fugiu. E aconteceu algumas coisas nessa situação de Jonas. Lá no capítulo 3, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarso. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Ele desceu até Tarsis. Quando nós desobedecemos o Senhor, nós começamos a descer. Aqui foi a primeira descida de Jonas. Ele foi para Tarsis, depois para Jope. E ali ele pagou uma passagem. Encontrou um navio que ia para aquela cidade, pagou a passagem, desceu para o porão, desceu mais um pouquinho. E quando nós desobedecemos o Senhor, nós vamos descendo, descendo e descendo. Só que ali ele achou que podia se esconder. Mas ninguém se esconde da presença do Pai. E o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Cada um ali tinha o seu Deus. Não era como Jonas, que tinha o Deus vivo, o Deus poderoso, né? O Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que cura. Cada um tinha o seu Deus. E eles começaram a clamar com aquela tempestade. E quantas vezes nós não passamos por tempestade que nós mesmos causamos nas nossas vidas? Por atitudes erradas, por fugir da presença do Senhor, por não fazer a vontade dele. Eu tenho muito temor a Deus. Mas às vezes você tem temor a Deus e faz as coisas que não agradam ao Senhor. E ele ficou tão tranquilo que ele pagou e desceu para o porão. E ali ele dormia tranquilo, com a consciência limpa. Ele achou que lá ele podia fugir. E ele pagou, ele podia sentar em qualquer lugar do navio. Porque ele não estava fugindo. Porque acontece muito dessas viagens clandestinas, as pessoas entrar e se esconder, né? Eu nunca viajei de navio, mas vão lá mesmo, no porão. Que linda. Deus abençoe você. E ele não, ele foi se esconder no porão. Mas de quem Jonas estava se escondendo? Como nós falhamos, né? Achamos que o nosso Deus não vê nada, que a gente faz tudo e ele não está vendo. Então a desobediência de Jonas causou um dano naquele navio. Aquelas pessoas iam morrer por causa da desobediência de Jonas. Às vezes a minha desobediência e a tua desobediência causa danos. Causa danos na família, causa danos numa igreja, causa danos num trabalho, causa danos com amigos. Então nós temos que orar ao Senhor para que nós venhamos realmente obedecer o Pai. E uma desobediência, acontece muitas coisas ruins, muitas coisas difíceis. Um divórcio é uma desobediência. Você paga um divórcio, não paga? É o preço do pecado. Para divorciar tem que pagar.
Você tem um vício que você não consegue largar. Você vai lá e compra. Você paga a desobediência. E se você orar, o Senhor te libera. Você tem um vício de ficar vendo filmes pornográficos na televisão. Você paga o canal lá separado para você ver. Pagar para sair da presença do Senhor. É muito forte, é muito triste. E obedecer ao Senhor não custa dinheiro. Custa a nossa vida, um sacrifício de matar a carne e edificar o espírito, né? Que possamos cada dia mais edificar o nosso espírito. Deus chama Jonas para pregar a palavra e ele não vai. Assim como a palavra vem a cada um de nós, como eu falei, através do culto, do grupo de oração, de uma intercessão. Você tem um chamado. Cada um tem um chamado. E hoje eu decidi falar realmente com vocês. Todo culto eu peço para que, se alguém está interessado em entrar na intercessão, é livre. Para começar a fazer parte da intercessão, é só vir domingo às 17h30 na intercessão da igreja. Uns 4 a 5 domingos que você não faltar, for assídua, eu te coloco no grupo. Por quê? Porque a igreja precisa de uma coluna de oração. A igreja precisa de intercessão. O bispo, a bispa, os líderes precisam de oração. Mas ninguém quer. É muito triste. Ainda agora eu estava saindo, eu falei, a gente tem que chegar a tempo de orar. Hoje meu dia foi corrido. E aí a minha amiga falou, mas é só vocês? Aí o namorado dela, que também é do ministério, que também é assim. Aí ela falou assim, eu falei, poucas pessoas, pouquíssimas. Uma igreja de quê? 300 membros nós já estamos? São pouquíssimas pessoas da intercessão. Oração. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Às vezes o teu chamado é uma intercessão. Tudo bem. É escondido. Mas é uma delícia falar com o Pai escondido. É muito bom estar na presença do Senhor escondido. Às vezes o teu chamado é num diaconato. Às vezes o teu chamado é no louvor, na dança, nos jogos. Mas o que a gente não pode é fugir daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para fazer. A gente tem que executar, né? Isso alegra o coração de Deus. Deus está mandando Jonas àquela cidade porque a sua malícia chegou à sua presença. Pecado chegou à presença do Senhor. Mas Deus é tão lindo que Ele quis dar uma segunda chance para aquela cidade se arrepender. E quando nós nos arrependemos, o Senhor retira. A ira dele ia ser retirada daquela cidade assim que aquela cidade se arrependesse. Ele se preocupou com aqueles 140 mil, mais ou menos, de pessoas que estavam ali. Aquele pecado subiu até o Senhor. Vá depressa, no versículo 2, a grande cidade de Nínive. Pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A maldade daquela cidade chegou à presença do Pai. Que nós possamos nos examinar. Porque o Pai, Ele está com os braços abertos para nos perdoar, nos lavar e nos purificar. Ele, em todo tempo, Ele dá uma nova chance para nossas vidas, né? O Senhor não é carrasco, o Senhor não é como eu e você. Jonas, por teimosia, não obedeceu a Deus e resolveu fugir da presença do Senhor. Ele pagou e foi para o lado oposto da vontade de Deus. Às vezes, nós fugimos da nossa responsabilidade e pagamos um preço por ela. Nós não venhamos mais pagar um preço por rebeldia, mas que possamos fazer a vontade do Senhor. A rebeldia de Jonas trouxe um mal para outras pessoas. E às vezes a nossa desobediência
nós trazemos mal para muitas pessoas. Por causa de Jonas, aquela grande tempestade veio sobre o barco, ao ponto de quase destruir o barco. O que você está causando para você e para os teus? O que você tem feito para viver o melhor de Deus? E a tua família viver o melhor de Deus? Porque para nós fazermos a vontade de Deus dentro da igreja é fácil. Mas viver a igreja dentro do nosso lar é difícil. Nós temos que realmente nos render ao Senhor. Às vezes aqui, você está sorrindo com a tua esposa, está alegre com ela. E como que você está com a tua esposa na tua casa? Ela tem chorado? Você tem feito seu marido chorar? Aquela cidade estava daquela maneira, em pecados, todo tipo de pecado, idolatria, prostituição. Não existe pecadinho e pecadão, né? Para Deus tudo é pecado. Jonas foi para o porão dormir tranquilo, como se nada tivesse feito. E os amigos dele ali sofrendo, né? Os marinheiros, o capitão. Ele foi dormir. Nós temos que acordar do nosso sono espiritual. Muitos estão dormindo. Eu tenho falado muito com Deus, porque Deus tem incomodado, não é só a igreja viva, mas todas as igrejas. Existe uma nuvem sobre as pessoas que não estão deixando as pessoas orar, clamar como orava antes, chorar na presença do Senhor. Vem desânimo, sim, vem vontade de não orar, vontade de não ler a Bíblia, mas nós temos que lutar com a nossa carne. Eu também passo por isso. Eu preguei quinta-feira sobre isso. Porque é na palavra que nós temos intimidade com o Senhor. É na palavra que nós vamos aprender a fazer a vontade dele. Jonas foi o maior profeta. Foi o que mais ministrou a salvação. E um dia ele ministrou aquela cidade. Um dia. Depois que ele se arrependeu, né? Vamos chegar lá. E um dia. E às vezes a pessoa está ali na esquina, a gente não fala do amor de Jesus para ela. A gente passa como se nada tivesse acontecido. E às vezes a pessoa quer um abraço, quer uma atenção. Né? Às vezes a pessoa está aí do teu lado. Dá uma olhadinha, um sorriso. Seja bem-vindo. Eu teve uma situação há uns 3 meses atrás que eu nunca fiquei ali no canto. Às vezes você questiona a Deus, como eu questionei. Os adolescentes estavam brincando. Eu fiquei lá e bem séria com eles, para eles ficarem quietinhos. Eles não gostam muito de mim. Eu fecho a cara. Mas é para eles prestar atenção, amém? É para o bem deles. E eu sentei, eu não vou citar o nominho deles, mas eles ficavam assim para mim. Aí ele achou que eu não estava vendo, ele estava mandando mensagem pelo celular. Aí eu olhei bem para a cara dele assim, de bem o celular. Aí ele parou. Só que nisso entrou uma pessoa. E eu olhei para aquela pessoa de meio momento assim, eu falei, Senhor, mas por que o Senhor me pôs aqui? E eu comecei a observar aquela pessoa. O bispo estava ministrando aquela palavra, ele nunca tinha visto. Foi entrando dentro do coração daquele homem. E quando eu vi, ele estava em lágrimas, sozinho. Ele viu, meu rapaz. E aí, no final, eu fui falar com ele. Falei, é a primeira vez que você vem? Ele é. E não vou mais deixar de vir. E aí eu conversei com ele, no outro domingo a esposa dele estava aí. E quando foi domingo ele lembrou aqui. Para a honra e glória do Senhor. Mas se ele tivesse entrado, eu não tivesse ali naquele canto, talvez ele teria ido embora, assistiu a palavra
teria saído. Ele ficou numa alegria. O filhinho dele desceu. Tia, eu aprendi a ler. Todo feliz. E a mulher dele já chega me procurando ali. E eu fiz amizade com eles. É assim que nós temos que fazer. Com cada um que se achega, amém? Que possamos ser boca de Deus. Que possamos ser como o profeta Jonas na obediência. Não na desobediência. Amém? Jonas foi descendo e descendo. Cada vez ele descia mais. Amém? Obrigada, meu amor. Onde ele realmente encontrou o navio e se achou seguro ali. Vamos ler lá, amém? O Senhor, porém, veio soprar um forte vento e sobre o mar caiu a tempestade violenta e o barco ameaçava ser arrebentado. Todos os marinheiros ficaram com medo. Cada um clamou ao seu próprio Deus. E o atiraram em cargas para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, dormia profundamente. E o capitão dirigiu-se a ele. Como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se, clama ao teu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Ele era um profeta, usado por Deus, ungido, escolhido. Mas um homem do mundo exortou ele. Que triste, né? Que vergonha. Chamou a atenção dele. Você dorme enquanto a gente está aqui? Acorda e clama ao seu Deus. Lá no versículo 7 fala assim: então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que abateu sobre nós. E lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram: diga-nos, de que cidade é? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Fizeram um monte de perguntas para ele. Quem é você? De onde você veio? E ele não teve como fugir. O pecado é mostrado na hora certa, no momento certo. Ai, Jesus não envergonha ninguém. Não, não mesmo. Mas ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Amém? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? O que você causou para as nossas vidas? O que você tem feito? O que você tem causado? É muito triste. O que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito para eles: eu sou adorador, ou seja, servo do Deus Altíssimo, um profeta. Aí eu imagino ele ali no meio daqueles marinheiros. Às vezes tinha um doente ali, né, passando alguma dor. Acho que ele, com tanta vergonha, ele não tinha nem como orar ali naquele momento. Tamanha era a vergonha dele. Eles perguntam para ele: o que você fez? E visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acabe? Essa hora dá vontade de fugir, né? Literalmente fugir. Sair daquele lugar. Eu admirei a atitude de Jonas. E assim tem que ser a nossa atitude. Não deixar ninguém pagar pelo nosso pecado. Pela nossa desobediência. Toda desobediência que se refere a Deus, ela
tem consequência. Vamos repetir? Toda desobediência que se refere a Deus, ela tem a sua consequência. Como pode o profeta deixar de cumprir os propósitos de Deus? Ser profeta não é fácil. Às vezes a pessoa acha que é fácil. Às vezes, Deus manda a gente levar uma palavra dura para alguém. Às vezes Deus quer mostrar alguém, às vezes a pessoa não aceita. Mas nós temos que falar, porque Deus manda. Quando Deus manda eu falar algo para alguém, eu fico ali primeiro, Deus e eu. Até eu falar, Deus confirma, reconfirma. Já aconteceu de eu não falar e ir embora. E depois saber que aquela pessoa estava precisando daquela palavra que eu tinha que dar para ela. Eu fui desobediente. Eu não obedeci. Uma vez foi o bispo. Ele nem sabe. Eu olhei para ele ali e falei, não, ele está tão bem, está sorrindo, está louvando. E eu fui embora. Passou uns 3 dias, eu soube que ele estava precisando daquela palavra. Isso é desobediência. Nós temos que obedecer ao Senhor. Respondeu, pegue-me e me joguem ao mar, e ele acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa tempestade caiu sobre vocês. Ele nem falou sobre mim. Ele podia falar sobre nós, sobre vocês, porque eles que estavam sofrendo. Ele estava lá embaixo dormindo, tranquilo. Então me joga no mar, porque o mar vai acalmar. Interessante. Pensa bem. Me joga no mar. O Espírito Santo, com certeza, falou para ele: te jogar no mar, o barco vai acalmar. Porque como que ele falou com tanta certeza? Me joga no mar, porque é por minha causa. O Espírito Santo fala no meu e no teu coração quando nós erramos. Ele fala, mas às vezes a gente dá onde que não entendeu. E ali ele falou, me joga no mar. E ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda cada vez mais violento. E eles clamavam ao Senhor, suplicavam, não nos deixe morrer por tirar a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente. Porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejava. Eles ficaram com medo da morte de Jonas cair sobre eles. Cada um tinha o seu Deus, como eu li lá no começo. Mas ali, eles já conheceram o verdadeiro Deus. E começaram a confiar no Deus Altíssimo. Ou seja, aqueles marinheiros foram alcançados pelo Senhor. Porque eles temeram, eles falaram, como pode a gente deixar um inocente morrer? E eles foram alcançados pelo Pai, mesmo na desobediência de Jonas. E em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar, enfurecido. E este arretou. Glória a Deus, né? Ali eu creio que houve uma bonança no mar. Que ali na hora o mar se acalmou. Tomado de grande temor o Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Fizeram até votos ao Senhor. Fizeram sacrifícios ao Deus vivo. Que coisa linda, né? É maravilhoso. Deus, Ele é lindo. O Senhor fez com um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe por 3 dias
e 3 noites. Lá em Mateus 12, acho que é 26, fala sobre a morte de Jesus. Jesus foi até o coração da terra 3 dias e 3 noites. E depois ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida nele. Amém? Mas aqui Jonas, quando foi engolido por um peixe, ele desceu mais um pouco para o abismo. Porque o pecado gera abismo. Um abismo chama outro abismo. E ali ele desceu mais um pouco. Ali ele foi enrolado por algas, pela sujeira do peixe. Ficou ali, envolto naquele sofrimento. Eu imagino que não deve ter sido fácil para Jonas estar ali dentro daquele peixe. No meio daquela sujeirada toda, sem ar, né? Acho que só pela boquinha do peixe. O peixe respirando, vinha um pouquinho de ar para ele. Ou seja, um milagre de Deus sobre a vida de Jonas. Deus dando segunda chance para Jonas se arrepender, né? E voltar para o centro da vontade do Senhor. Não rejeita seu chamado. Deus precisa de você. Quando você não obedece ao Senhor, você pega outros caminhos. Muitos irmãos sofrem com isso. Então pensa bem. Coloca a tua vida diante do altar. Jonas era um profeta de Deus. Que Deus separou para levar para aquela cidade. Para alcançar aquela cidade. Para libertar aquela cidade. E aí Jonas ali no poço, no mais profundo lamaçal, no ventre do peixe, ele se arrepende e faz uma oração. E que oração linda que Jonas faz. E o Senhor ouve a oração de Jonas. Pode ler, né? Vamos ler a oração de Jonas? Dentro de peixes, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele respondeu do ventre da morte. Gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formavam-se, turbilhão ao meu redor. Todas as ondas e vagas passaram sobre mim, e eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o seu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste-me vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. Senhor, a minha oração subiu no teu santo templo. Jonas ali, ele fez uma oração de arrependimento ao Senhor, porque ele estava no mais profundo abismo. Não tinha mais chance para Jonas, ele ia morrer ali. Mas ele se arrependeu. Se você se arrepender do que você tem feito até hoje, desagradado ao Senhor, Ele vai te perdoar. Ele vai te dar uma nova vida. Às vezes o teu pecado que você está causando é com a tua família e também desagrada ao Senhor. E se você se arrepender, o Senhor te perdoa hoje. Saia daqui hoje curado. Saia daqui hoje com uma aliança renovada com o Senhor. Você tem um chamado, você tem um ministério e você não tem feito o teu ministério? Tem fugido? Ah, não quero mais. O pastor me humilhou, me decepcionou. Eu vejo muita gente assim. Então eu não quero mais saber.
Mas não foi Jesus que te decepcionou, meu irmão, minha irmã. Foi o homem. Jesus não nos decepciona. E o perdão está aí para isso, para que possamos perdoar 70 vezes 7 ao dia. Porque às vezes o irmão não estava num dia bom. Eu vi um testemunho de um pastor. Nós estávamos ministrando um casal lá no Samambaia, já tem uns 2 anos. Ele veio agora. E ele disse que foi no Extra comprar uns frios lá e tal. E disse que a mulher foi tão grossa com ele. Aí ele, na hora, deu uma vontade dele de responder. Aí ele disse que respirou, o Espírito Santo falou assim: filho, ela não está num dia bom. Aí ela veio, saiu, pegou o frios. Aí ele olhou bem para ela e falou: hoje você não está no dia bom, né? Que Deus te abençoe. E ela começou a chorar, compulsivamente. Aí ele foi embora. No outro dia ele voltou lá. Ela foi falar com ele e agradeceu ele. Então, não pague com a mesma moeda. Paga com amor. Te deu uma resposta? Vai com uma resposta branda. Né? Te traiu? Liga, fala: olha, eu te perdoo. Eu te amo. Deus, ele é maravilhoso. Se Deus te perdoa, meu irmão, quem é você para não perdoar o teu próximo? Quem sou eu para não perdoar? Amém? Deus, ele é maravilhoso. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. Ele falando para Deus. A salvação vem do Senhor. E o Senhor Deus deu ordem ao peixe. E ele vomitou Jonas. Aleluias. Amém? Jonas saiu da barriga do peixe. Aí Jonas foi para casa. Aí o Senhor dá uma nova ordem para Jonas. O Senhor mandou você entrar no diaconato? Ah, eu não quero, é chato. O Senhor está falando para você abraçar a obra? Ah, não é tempo ainda, sou jovem. Ah, eu sou velho. É hoje o seu tempo. A palavra do Senhor fala: quem põe a mão no arado não pode retroceder. Amém? A gente não pode voltar atrás. O Senhor conta com você e conta comigo. O Senhor contava com Jonas, um projeto para aquela cidade, de salvar aquela cidade. Ele conta comigo e com você, para levar a palavra para os vizinhos, da sua casa, do seu trabalho, da sua família. Amado, é muito triste um irmão não falar com o seu próprio irmão da sua casa. Um pai não falar com o filho. Um filho não falar com uma mãe. É muito triste. Dia das Mães está aí. Tem mães, eu ministro. Eu falo aquilo que eu presencio. Tem mãe que chora porque o filho não vem ver. É de mal com a mãe. A sua mãe, perdão da palavra, ela pode ser uma prostituta, mas ela é sua mãe. Ela te deu a luz. E a palavra do Senhor fala: honrai pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Eu discipulo pais, pessoas que totalmente o lar é assim, destruído. Mas eu oro e peço para o Senhor para que esses lares venham a ser restaurados. Porque família, né, é coluna do Senhor, amém? E aquela cidade era preciosa para o Senhor. E o amor de Deus por aquela cidade não é diferente de mim e de você. Ele nos ama igual. Amém? Deus, ele é maravilhoso. Lá no 3 fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor
e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessária 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui 40 dias ela será destruída. O mais interessante, a cidade era 3 dias. O que nós aprendemos? Ele não percorreu toda a cidade. Não tinha como, em 3 dias, ele percorrer 140. Alcançar 140 mil pessoas. Mas o amor e a obediência dele e a autoridade dele como profeta, que o Senhor, eu creio que restituiu. E ele foi ali, ele falou. E a palavra do Senhor, ela vai até os confins das terras. Através das nossas vidas, do teu testemunho. E aquela cidade todinha se arrependeu. Mas ele andou só um dia. Mas por causa daquele dia que ele separou para fazer a vontade do Senhor, toda a cidade se arrependeu. Coisa linda, gente. Não precisou ele ficar os 3 dias. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, e de pano e saco, sentou sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por um decreto do rei e de seus nobres, não permitindo a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, povos, coisa algumas, não comessem e nem bebessem. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e nós não sejamos destruídos. Coisa linda, né? Quando a gente se arrepende, o Senhor abandona a ira. Tendo em vista que eles fizeram como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Eles foram alcançados pelo Senhor. Eles foram libertos pelo Senhor. Eu gosto muito do Velho Testamento. Como o Velho Testamento nos ensina. Tem gente que fala, já é passado. Um liga no outro. Eu agora estou no livro de Números. Números está levando para a vida de Jesus. Da pessoa de Jesus. Se você ler lá, acho que é 23, você está falando da pessoa do Senhor. 26, está falando da pessoa do Senhor. E ali eles se arrependeram e foram alcançados pelo Senhor. Houve arrependimento genuíno. Mas Jonas ficou profundamente revoltado, porque o Senhor perdoou. Por isso que eu não queria levar a palavra, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar. Eu sabia que o Senhor ia esquecer. Ele podia ser perdoado, ser vomitado do peixe, né? Mas a cidade inteira não podia ser perdoada. E nós somos diferentes com as nossas atitudes? Não. Às vezes nós pecamos, nós aprontamos, mas o irmãozinho cai. A gente crucifica o irmão. A gente quer matar o irmão. Jonas foi a mesma coisa. Até a plantinha que Deus deu para cobrir ele, tirou ele ali. Ele bateu boca com Deus. Gente, eu acho um absurdo bater boca com Deus. E o Senhor falou: que motivo você tem para estar irado? Só porque eu quis perdoar aquela nação? Por que você está irado? Porque o seu irmão está progredindo. O seu irmão está crescendo. Mas ele fez, ele tem que pagar. Nós também fizemos, né? O Senhor nos perdoou.
Que nós possamos levar o perdão para aqueles que precisam, para aqueles que clamam ao Senhor por uma vida nova. Amém? Eu quero ler o finalzinho aqui porque é muito grande. Mas o Senhor lhe disse lá no capítulo 4, versículo 10. Você tem pena desta planta? Embora não tenha plantado e nem tenha feito crescer ela nascer numa noite, e na outra noite morreu, contudo Nínive é mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena daquela grande cidade? Coisa linda, né? Deus, Ele é maravilhoso. Então, que nós possamos também ter olhar de misericórdia, como Deus tem olhar de misericórdia para aquela cidade e para o irmão próximo a nós. Que nós possamos olhar com amor, com ternura, que nós possamos obedecer à vontade do Senhor, o chamado do Senhor, seja o que for que o Senhor colocou nas tuas mãos para executar, executa, ora e pede que Ele te dá a direção. Ele não deixa um justo sem resposta, Ele não deixa um justo ser confundido, mas se posiciona no Senhor, não fica brincando com as coisas do Senhor. Deus, como eu falei, Ele é amor, Ele é justiça, mas Ele é fogo consumidor. Assim como Ele foi ali até Jonas e colocou aquele mar naquela situação, Ele também se enfurece conosco, com a nossa desobediência. Mas Ele está sempre pronto a nos perdoar. Às vezes a circunstância está te desanimando. Não deixa a circunstância te desanimar, não. Luta, persevera. Está com a tempestade grande? O teu barco está prestes a afundar? Rema mais um pouco. Vai remando, vai remando. O Senhor não vai deixar você afundar. Pedro, quando viu que Jesus estava vindo sobre as águas, o que ele fez? Se é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor. E Pedro foi. Mas quando ele olhou para o mar agitado, ele ia afundando. Então não olha para o mar afundado. Olha para Jesus. Não olha para o seu casamento que está em crise. Clama ao Senhor, que o Senhor restaura. Não olha para o teu filho que está no vício, que está afastado do Senhor. Clama ao Senhor, que o Senhor traz ele de volta. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amados, você jamais vai ouvir da minha boca um conselho que seja fora da Bíblia. E infelizmente, cuidado com os conselhos que você recebe. Às vezes é melhor você sozinha dobrar o teu joelho, orar e falar com o Papai do Céu, e ir na Bíblia que Ele te dá a resposta que você tanto quer. O bispo sabe, a minha luta é com muitos casamentos. Por quê? Porque eu sei o que é um casamento destruído. Eu sei o que é um lar destruído. Não, lute pelo seu lar. Não deixe o diabo destruir o seu lar. Não deixe o diabo roubar o que é teu. O diabo ia roubando o ministério de Jonas. Não permita isso. As lutas vêm, mas elas passam. Você não vai permanecer sempre no deserto. O Senhor vai te tirar. Amém? Às vezes vem circunstâncias sim, vem lutas sim. Essa palavra ela falou muito comigo. Eu não falei tudo que está aqui. Porque se eu vou falar, eu não consigo falar. Vou ler. O Senhor vai trazendo e eu vou falando. Mas essa semana que passou, eu tive... Depois eu levei para a palavra. Porque quando eu passo, são momentos. Eu até balanço
Mas eu dobro o meu joelho e eu peço para Deus. E eu estava ali me desanimando só no pensamento. Aí eu abri a boca e falei, opa, o diabo não ouve o meu pensamento, eu tenho que falar. Falei, sai daqui, Satanás. Na minha vida espiritual você não vai mexer. No meu ministério você não vai mexer. Porque, pasme, eu cheguei a pensar, vou entregar célula, estou com 60 anos, vou deixar para os jovens. Estou confessando. Quando ele falou ministra hoje, eu falei, Senhor, mas e aí? Aí veio assim, Jonas. Eu falei, eu sou Jonas. Já entendi. Porque eu queria. Porque por uns momentos eu me senti cansada. Mas quando foi na terça-feira, na própria célula, eu tive a resposta do Senhor. Chegou uma família que está precisando de muita ajuda. Muito. E ele falou assim, filha, você quer parar? Ela conta com você. Às vezes você acha que o teu problema é grande. Tem pessoas com problemas maiores do que o teu. Porque a minha netinha tá gripada e ela mal saiu de uma gripe. Tadinha. Eu falei, não, filha, tem criança pior que a tua filha. Aí eu mostrei pra ela. Ela é verdade, né, mãe? Eu falei, sim, uma gripinha, toma um xarope, vai passar. E aqueles que estão no hospital entubado, lutando por uma respiração, né? Olha para Jesus. Obedece o chamado de Jesus. Deixa de ser Jonas a partir de hoje. Eu deixei na terça mesmo, amém? Vamos ficar de pé. Jamais eu abandono Deus, amém? Ele é o meu tudo. Tudo. Ele é o meu tudo. Mas a obra, né? Às vezes a gente se sente mesmo. E ali por aquele momento eu senti assim. Eu pergunto para vocês, alguém se sentiu assim? Está se sentindo assim? Desanimado? Querendo parar? Como Jonas? Você parou? Entregou o ministério e não quis mais saber da obra do Senhor? Se você quiser vir na frente, nós vamos orar por vocês. Amém? Se você se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje, o Senhor está te chamando para que você possa voltar. Amém? Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus todo-poderoso, maravilhoso. O Senhor perdoa, amado. Quando nós nos arrependemos, lá em Miqueias 7:19, fala assim que quando nós nos arrependemos, o Senhor pega o nosso pecado e joga nas profundezas do oceano, e dali Ele não se lembra mais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, amém? Senhor amado, querido, maravilhoso e poderoso, Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós clamamos nesta noite, Pai, que o Senhor venha tirar o Jonas de dentro de nós. Pai, muitas das vezes nós desobedecemos a Tua palavra com atitude, Senhor amado querido, com palavras, com pensamento. Pai, sonda o nosso coração, esquadrinha o nosso coração, Pai, e tira tudo aquilo que nos afasta de Ti. Papai querido, que possamos viver verdadeiramente a Tua palavra,
nos dá mais uma chance. Ah, Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, de fazer a tua vontade, de fazer o teu querer, papai, de ser obediente a ti. Senhor, Jonas errou, Jonas falhou, mas ele se arrependeu, Pai, e orou a ti, Senhor, e o Senhor restaurou a vida de Jonas. Que o Senhor possa nos restaurar hoje, que o Senhor venha renovar aquele que está desanimado, aquele que quer parar, Senhor, aquele que quer retroceder, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa alcançar aquele casamento que está falido, a ponto, Senhor, de ser destruído. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que esses casamentos sejam restaurados, que a fé, Senhor, dessas pessoas sejam restaurados. Aquele que abandonou o ministério, Senhor, possa voltar, Senhor. Se tiver magoado, frustrado, decepcionado, o Senhor possa curar, o Senhor possa restaurar nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Papai querido, que todo espírito de inimizade, de contenda, de briga nos lares, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que venha haver libertação. Liberta-nos, Senhor, e seremos libertos. Sara-nos, Senhor, e seremos sarados, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, sara a tua igreja, cura a tua igreja, restaura a tua igreja, Senhor. Derrama uma unção nova do teu Espírito Santo sobre cada um, Senhor. Eles venham ser cheios da tua presença, eles venham ser renovados, restaurados para a honra, para a glória, para louvor e para a adoração do teu nome, Pai. Senhor, pega o culto dos teens, abençoa com teu Espírito Santo cada adolescente que está sendo ali ministrado. Trabalha no coração dessas crianças, Pai, que elas venham ser alcançadas por ti, venham ser curadas, porque tem muitos adolescentes com dor na alma, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor possa derramar a tua cura sobre eles também, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, papai. Oh Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, glorificado e engrandecido seja teu santo nome. Nós te amamos, Pai, nós te adoramos, nós te louvamos e nós precisamos de ti cada dia nas nossas vidas. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, papai querido amado, pela roupa que vestimos, pela comida que nos alimenta. Obrigado pelo nosso salário, pelo nosso dinheiro. Obrigado pela nossa moradia, Pai. Obrigado pela nossa salvação, Senhor. Obrigada, papai, por mais este dia de vida. Ah, Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, eu coloco esta igreja nas tuas mãos. Faz desta igreja uma igreja de oração. Faz desta igreja uma igreja de adoração. Ah, papai querido, amado, maravilhoso e poderoso, que esta igreja venha estar preparada para a tua chegada, porque o Senhor está vindo buscar a noiva, Senhor. Que a noiva esteja adornada para subir contigo, Senhor, para cear contigo naquele grande dia, Pai. Santo, santo é o teu nome. Oh, Pai, eu te louvo, te exalto por esta oportunidade, Pai, em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor, amém.